Olá pessoal, então eu sou o Sérgio Strenska aqui do Strenska Hotel de Novilhas. Hoje esse vídeo é a respeito do vídeo anterior que foi feita a avaliação de desempenho de peso e altura em relação à idade da novilha. Se vocês viram naquele vídeo que a maioria das novilhas está abaixo do peso indicado e muitas delas abaixo da altura também. Eu quero dar algumas explicações sobre isso e algumas justificativas. Explicações então. As novilhas elas estão muito bem, muito bonitas. Nós vamos entregar semana que vem algumas delas. Elas estão muito bem, fisicamente muito bem, no padrão que a gente quer. Porém, na média 2 meses atrasadas. Por que isso, 2 meses atrasadas? Primeira coisa, relação abaixo do peso. O nosso padrão aqui é que elas estejam no máximo no peso indicado. Então geralmente nós trabalhamos com ela com um peso um pouquinho abaixo do peso indicado. A gente prefere trabalhar com um pouquinho menos de peso do que a mais, para evitar acúmulo de gordura nelas. Então essa é uma justificativa. A altura, uma justificativa de estarem abaixo da altura é que hoje o gado que se procura não é um gado mais tão alto, então já existe uma genética que não está desempenhando tanto em altura como está na tabela. Mas a gente procura a tabela, a gente acha que a altura pode, na fase de crescimento até a inseminação, ser um pouquinho mais do que o recomendado. Até a altura elas teriam que estar um pouquinho mais do que elas estão. Estão todas bonitas, lote 1, 2, 3, 4 e lote 5, estão todas bonitas hoje, estão todas bem. Porém, do lote 2 em diante, um pouco atrasadas no tempo, como eu falei antes. Mas a grande justificativa, as justificativas são duas. A primeira é a produção de alimento. 2019 a gente teve seca, 2020, como a gente fala por aqui, choveu só para o soja, e 2021 para 2022 agora uma outra seca. Então nós tivemos 3 verões com dificuldade de produzir volume e qualidade de alimento. Aí a gente não tinha tanta qualidade na alimentação. Dá para suprir com ração ou outra coisa. Dá para fornecer sim. Aí vem a segunda justificativa. Nesse período também houve uma elevação muito alta dos insumos. Rações, sal mineral, isso aumentou muito. E a gente propôs para os nossos clientes de um reajuste no valor que eles pagam para a gente. Como o leite não teve esse reajuste que os insumos, adubo e rações tiveram, e o leite estabilizou naquele tempo, ele demorou para dar uma reajustada, ainda está muito defasado. Então o produtor pediu para nós baixar custo um pouco na criação da novilha antes de repassar um aumento para eles, porque eles também estavam num limite de custo deles lá. Então a gente tentou baixar custo. Aí a gente provou aquilo que a gente já sabia, que diminui o desempenho do animal. Não adianta. A exigência do animal é estabelecida, a gente sabe mais ou menos quanto que ela precisa, mas a gente tentou por alguns meses baixar esse custo. Aí é o resultado que deu. Na produção de alimentos também, não só a seca, a gente teve 2 produções de inverno que não deram certo. Uma a gente foi fazer um pré-secado e choveu muito na hora de recolher esse pré-secado. Então ele perdeu muita qualidade, a gente também não conseguiu qualidade no inverno. E outra, um trigo que a gente tinha. Primeira opção, a gente plantou até para colher trigo, mas como a gente estava tendo uma proposta de vir muito animal para cá, a gente resolveu aceitar e trazer esses animais aqui para o hotel. A gente teve que fazer um pré-murchado, silagem pré-murcha desse trigo. Ficou de uma qualidade muito boa bromatologicamente, o aroma dela era muito bom, a gente via que a palatabilidade era boa e uma boa, muito boa de ingredientes nutritivos ela estava também. Só que ela tinha um problema muito grave, era um trigo com arista. E a gente fez um pré-secado na época da floração desse trigo, que resultou numa silagem de qualidade muito boa, porém a arista irritava os animais e baixou o consumo, limitou o consumo dessa silagem. Aí também eles não desempenharam bem. No papel, numa silagem
muito boa, mas no coxo ela não tinha essa funcionalidade. Ela inclusive começou a machucar os animais, eles cada vez estavam comendo menos, uma silagem que aparentemente é boa, que deu resultado negativo no desenvolvimento das novilhas. Então tudo isso interferiu num desempenho menor do que nós queremos. Mas a gente conseguiu reverter isso com o tempo, conseguiu registrar um pouco o que pagam para a gente conseguiu agora, no último ano, apesar de uma seca, a gente conseguiu fazer boia boa, a gente tem silagem muito boa para eles, e isso já reverteu. Nós vamos ter, hoje os animais, que nem eu disse antes, eles estão muito bem, eles estão bem qualificados, bem dentro do padrão, porém com alguns meses de atraso. Ok, pessoal, um abraço, vai lá no YouTube, Novilhas em Foca, deixa um like lá para nós, ok?